E a gente acompanhou aqui recentemente o caso da menina de 8 anos que morreu após fazer um desafio nas redes sociais que consistia em inalar desodorante. Sobre esse e outros temas que impactam tanto a vida de crianças e adolescentes aqui no Brasil, nós conversamos com a presidente da Comissão de Direitos Humanos do Senado, senadora Damares Alves. Senadora, muito obrigada pela participação aqui no Live CNN. É um prazer receber a senhora. Vou passar a palavra já imediatamente a Basília Rodrigues, que foi quem negociou essa entrevista com a senhora, para ela poder abrir essa rodada para a gente. Basília. Obrigada, Clarissa. Obrigada, senadora, por ter aceitado o nosso convite de entrevista aqui na CNN Brasil, em plena sexta-feira, de feriado. Eu queria saber da senhora qual o objetivo desse pedido feito pela Comissão de Direitos Humanos, as plataformas Kawai, TikTok, para ter mais informações. Porque, paralelamente a este assunto, também tem uma corrente de políticos que entende é hora de regular as redes sociais. Porque se essa menina, uma vez confirmada a investigação da Polícia Civil, acabou morrendo por causa de um desafio na internet, tem coisas perigosas circulando nesse meio digital e que, por mais que os pais tenham toda a atenção, proteção dos seus filhos, não é o suficiente para protegê-los dessa onda de mentiras e de desafios criminosos que está circulando na internet. A senhora acha que é hora de regular as redes sociais? Bom dia a todos. Bom dia. Uma alegria estar com vocês. Basília, eu acho que nós vamos ter que conversar sobre proteção da criança nas redes. O Senado Federal aprovou, no final do ano passado, o projeto de lei 2628 de 2022, que fala exatamente da construção de um ambiente seguro para crianças e adolescentes. E a gente vai ter que discutir essa matéria na Câmara o mais rápido possível. O ambiente está inseguro, as plataformas têm a motivação de torná-lo seguro. Eu já converso com as plataformas, Basília, desde 2016, quando eu enfrentava a automutilação e a incitação do suicídio por meio das redes sociais e de aplicativos de mensagens. Então, eu já tenho essa conversa com as plataformas, quando ativista, depois quando ministra e agora como senadora. O problema maior, Basília, é que à medida que a plataforma cria um filtro, cria um mecanismo de proteção, os criminosos se inovam todo dia. Eles todo dia estão criando uma forma de driblar os filtros e as proteções que as plataformas trazem. E, nesse sentido, a gente vai ter mesmo que trazer a família para essa discussão. Nós vamos ter que trazer os próprios adolescentes para essa discussão. Mas eu entendo que não é cercear a liberdade de ninguém, tornando as redes sociais seguras para crianças e adolescentes. E urge a necessidade. Esse caso aqui de Brasília tomou uma repercussão muito grande, Basília, mas nos últimos anos são muitos casos. Alguns com vítimas fatais, mas outras com vítimas com sequelas para a vida inteira. E aí a gente tem, recentemente também, a plataforma Discord, que está aí usando meninos para cometerem crimes. E isso nos preocupa muito, porque a idade da criança que está cometendo crime está cada vez menor. Então, quando eu falava no passado de jovens e adolescentes, hoje eu tenho que falar crianças, jovens e adolescentes sendo usados para cometimento de crime nas redes sociais. Senadora, Clarissa aqui falando, a senhora mencionou aí, por exemplo, o Discord. O Discord é uma plataforma onde, segundo inclusive autoridades do nosso judiciário, pessoas que acompanham muito de perto essa polêmica toda, enxergam que ali há uma atuação consistente de criminosos, de quadrilhas especializadas em cooptar jovens, crianças, justamente com o objetivo de cometimento de crimes, como a senhora falou, mas às vezes apenas para gerar conteúdo de automutilação, conteúdo de pornografia infantil. E há ali um ambiente que, de certa maneira, acabou favorecendo a proliferação dessa atuação desses grupos nessa plataforma. Isso, na avaliação da senhora, pegando apenas esse exemplo, embora várias outras plataformas servissem para esse exemplo,
A senhora não acha que é confiança demais das autoridades e esperarem que essas plataformas se autorregulem, que elas não tenham que responder pelos crimes cometidos ali, a culpa é de quem faz, a gente não tem responsabilidade nenhuma, porque há uma ala muito expressiva no Congresso Nacional, integrada inclusive pelo partido da senhora, que é contrária à regulamentação das redes. Olha, de fato, tem uma ala enorme contrária. Inclusive, eu sofro muito quando eu venho para esse debate, tá? Eu sofro muito porque as pessoas acabam me procurando dizendo que eu quero ajudar a instaurar no Brasil a censura. Ora, que liberdade é esta que nós estamos querendo que coloque em risco a vida de crianças e adolescentes? Nós vamos ter que discutir isso com seriedade. Não dá mais para a gente adiar esse discurso, adiar essa discussão, não dá mais. Nós vamos ter que nos encontrar nessa discussão. Mas eu quero lembrar que não é só uma plataforma nas redes sociais. Por incrível que pareça, meu maior desafio hoje são os aplicativos de mensagens. Para vocês terem uma ideia, em 2018, quando nós estávamos construindo a legislação que institui a Política Nacional de Prevenção ao Suicídio e à Automutilação, meu maior problema naquele momento era um aplicativo de mensagem muito usado por todos nós. Inclusive, para entender esse universo, eu mergulhei. Eu entrei em 70 grupos de adolescentes, que o nome do grupo era Anjos Caídos, Anjos Mortos, anjos que viraram estrelas, crianças que viraram estrelas. Os nomes eram até muito bonitinhos. E nesses grupos tinham pessoas do Brasil e fora do Brasil incitando as crianças a se suicidarem e se automutilarem. Isso tudo faz parte de um relatório da CPI dos Maus-Tratos contra a Criança de 2018. Então, não é apenas a plataforma, não são apenas as redes sociais, também os aplicativos de mensagens. E detalhe, além dos aplicativos de mensagens, os joguinhos infantis. E aí que vem o grande gargalo. Quando a gente conversa com uma família, a família diz o seguinte: não, meu filho só joga aqueles joguinhos livres, autorizados para 7 anos de idade. Mas são nesses joguinhos que os criminosos estão se filtrando. Então, de fato, não existe mais segurança nas redes e tampouco nos aplicativos de mensagem. Mas, senadora, só para entender... Vamos ter que fazer essa discussão. Perdão, desculpa interromper a senhora, desculpa a indelicadeza, eu só quero esclarecer. Então, a senhora está dizendo que, com base nesses acontecimentos, a senhora hoje defende a regulação das redes sociais, é isso? Eu defendo regras mais rígidas para a proteção da criança e do adolescente. Para proteger as crianças e adolescentes, eu realmente exijo regras mais rígidas e trabalho para isso. O PL 2628 já traz, inclusive, a punição para quem usa as redes para, lá na ponta, machucar crianças, incitar crianças ao suicídio, à automutilação ou para o estupro virtual. Então, eu tenho sim um recorte de lutar pela vida das crianças, trazendo regras mais rígidas para os aplicativos e redes sociais. Vou passar a palavra, senadora, para Isabel Mega para fazer uma pergunta para a senhora. Senadora, bom dia, obrigada por estar aqui, uma feliz Páscoa para a senhora. Acho que é muito importante a mensagem que a senhora passa de ser uma voz da camada bolsonarista, da camada da direita do Congresso Nacional e que está defendendo que esse debate aconteça. Porque lá atrás, quando a gente falava tanto daquele PL das fake news, o debate foi muito contaminado por 2 fatores básicos, né, senadora? A reação de oposição das próprias Big Techs, que tem um lobby muito forte no Congresso Nacional, e a reação bolsonarista por conta dos debates de cerceamento de liberdade de expressão. A senhora falou sobre a ponte que tem com essas plataformas. Eu queria ouvir da senhora como é que a senhora vai trabalhar essa pauta junto à base bolsonarista. Como separar o joio do trigo, porque as coisas acabaram se tornando muito misturadas a ponto do Brasil não conseguir avançar em um assunto urgente, que é olhar com mais carinho para os crimes que estão acontecendo nos ambientes digitais, que vão deixando esse rastro de vítimas, assim como aconteceu com a menina Sara Raíssa aqui no DF nessa semana, senadora. Olha, nós vamos ter que nos encontrar nesse debate. Isso é fato. E eu não abro mão da proteção da criança e do adolescente. Deixa eu dar um exemplo bem prático.
Até uns 3 meses atrás, quando a gente entrava numa plataforma de pesquisas, de buscas, e a gente colocava lá, por exemplo, sexo com animais. E não precisava nem escrever, bastava dizer. A criança recebia milhares de vídeos e imagens de zoofilia. Nós precisamos, foi necessário a gente chamar as plataformas, conversar com eles e mostrar. Eu fiz na frente de representantes da plataforma, eu digitei e mostrei como as imagens chegavam, em forma de vídeos, em forma de cards, em forma de fotos, chegavam. As plataformas começaram a fazer o bloqueio, especialmente quando a busca era esta. Deixa eu contar, já que eu estou numa manhã de feriado e tem muitas famílias nos ouvindo, é muito grave o que eu vou falar. Em 2018, eu fui procurada por uma mãe que a menina de 7 anos queria fazer trança embutida. Trança. E na hora dela digitar nessa plataforma de pesquisa, ela não escreveu trança, ela não sabia escrever trança. Ela escreveu transa embutida. E ela recebeu vídeos com a palavra transa. Ela recebeu vídeos de sexo com violência. E essa mãe me procurou, eu era só uma ativista. E a gente foi conversar com as plataformas. As crianças estão vulneráveis, gente. E por mais que as plataformas tentam fazer filtros, existem outras formas de driblar este filtro. Então, nós não vamos ignorar que crianças estão em risco. Nós vamos ter que nos encontrar nesse debate, nós vamos ter que encontrar mecanismo, vamos ter que conversar com as famílias com muita cautela. Deixa eu dizer para vocês, essa semana, o que eu estou ouvindo nas redes sociais, todo mundo colocando a culpa na mãe daquela menina. Gente, uma mulher amorosa, caprichosa, que amava a filha, deixou a filha arrumadinha para ir para a escola. A gente agora culpar esta mãe. Vem a enxurrada de mensagens que a mãe é culpada porque a menina estava com o celular na mão. Eu acho que a gente tem que parar de estar culpando o A, B, família, plataforma, e nos encontrar nesse debate. E construir, de fato, rede segura para as nossas crianças. Vai ser difícil o debate? Confesso para vocês que será difícil. Especialmente aqueles que acham que qualquer medida vai cercear a liberdade de expressão no país. Mas olha, eu quero as crianças vivas e saudáveis. E vamos ter que sentar, direita, esquerda, para todos os partidos, as plataformas, a rede de proteção da infância e juntos darmos uma resposta. O que não podemos mais é adiar essa resposta para o país. Senadora, eu queria aproveitar esse gancho, porque acho que a gente pode olhar para um outro ângulo aqui, sair um pouco desse debate, mudar rapidamente de assunto e até fazer um elogio público, porque tem algumas ideias tuas que são vanguardistas e pioneiras. Quando lá em 2019 a senhora defendeu a prorrogação da licença maternidade de 1 ano para as mães e de 2 a 3 meses para os pais. E também quando falou sobre a situação de uma população muito vulnerável no Brasil, que são os travestis, as travestis, transexuais, transgênero. Tem até uma imagem que eu recuperei de uma postagem da senhora lá de 2019, que a senhora comenta assim: muitas travestis estão nas ruas não por opção, mas por falta de capacitação para o trabalho. É uma população que precisa da nossa atenção. E essa semana, esse debate desta população vulnerabilizada, que é a população transgênero, veio à tona com a notícia de que 2 parlamentares brasileiras, 2 colegas, tiveram um visto emitido com nome masculino pelos Estados Unidos. Essas parlamentares buscaram o Itamaraty, vão ter reuniões agora com o governo brasileiro para pensar uma resposta ao governo de Donald Trump, que cometeu esse ato de trocar o gênero dessas 2 políticas eleitas representantes do nosso Congresso Nacional. Na tua avaliação, qual tem que ser a postura do Itamaraty em relação ao governo Trump por causa desse tipo de atitude que anula a soberania brasileira na avaliação das deputadas à medida que troca o gênero? Olha, a situação é extremamente delicada, mas eu acho que uma interferência nossa nos Estados Unidos, a gente estaria fazendo o contrário. Nós estaríamos afetando a soberania dos Estados Unidos. É uma decisão lá dos Estados Unidos. Uma situação como essa não aconteceria no Brasil. Autoridades brasileiras não fariam, não tomariam uma medida nesse sentido. Por quê? Aqui essa luta está muito consolidada, Mas eu creio que qualquer interferência nossa, os Estados Unidos vai receber, epa,
nós temos soberania. Epa, nós aqui sabemos o que estamos fazendo. A situação ela é delicada, ela vai envolver várias conversas diplomáticas, ela vai envolver uma luta das trans do lado de cá, mas a gente precisa reconhecer, os Estados Unidos é autônomo para tomar as suas decisões. E quem vai discutir isso? Somos nós aqui? Não, existem os foros internacionais para discutir se a decisão do presidente da República, se a decisão dos Estados Unidos é cabível ou não. Entendo toda a polêmica, mas nós temos aí uma questão chamada soberania nacional, que eu quero a minha soberania aqui no Brasil, mas eles também querem a soberania deles lá do outro lado. O episódio vai dar um desgaste muito grande. Eu acho que ele está só começando essa discussão toda novamente, mas é uma decisão dos Estados Unidos. Só para entender, desgaste que a senhora diz é para o governo Donald Trump, né? Vai ter um desgaste interno. Por quê? Essa discussão vai voltar. A minha preocupação é que essa discussão volte muito calorosa e que nos divida novamente em torno desse tema. A comunidade tem conquistas que já estão consolidadas aqui no Brasil, que não cabe mais a gente ficar discutindo não os direitos adquiridos. Então, minha preocupação é que não só vai tensionar lá fora, como isso vai virar de novo uma grande briga interna. Vocês sabem que isso vai provocar reações contra e a favor. E seria interessante a gente não ter mais nenhuma briga no Brasil. A nação já está muito dividida. E a minha preocupação é os debates daqui para frente, como é que eles acontecerão? Nós estamos no momento da gente fazer uma unidade no país. Nós temos pautas urgentes no país que a gente vai precisar enfrentar. Uma delas é a pauta econômica, outra é a pauta da segurança. E eu temo que esse episódio e essa discussão ela volte com um calor tão grande que vai ser mais um tema polêmico que vamos ter que gastar tempo e energia para ficar discutindo e adiando a discussão das pautas tão necessárias.